Os presidentes da Câmara e do Senado estão em rota de colisão sobre o projeto que limita o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, informou ao seu colega do Senado, Rodrigo Pacheco, que não tem interesse em votar a proposta de emenda à Constituição que traz mudanças para os mandatos no STF. A aliados, Lira tem dito que a proposta transformará ministros em advogados, com margem para agirem em função de interesses políticos. A proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça prevê um mandato fixo de 8 anos para os ministros da Corte, sem direito à recondução. Segundo apurou o âncora Gustavo Uribe, Lira tem defendido que a prioridade para o próximo ano sejam as pautas econômicas e reformistas. Medidas que avançam sobre as competências do Supremo ou que abordam pauta de costumes não seriam prioridade para o próximo ano. Uma delas é a que o Senado Federal aprovou em novembro, que limita decisões monocráticas na Suprema Corte. Além disso, a Comissão de Previdência e Família da Câmara dos Deputados aprovou medida que proíbe o casamento homoafetivo e discute projeto de lei que proíbe todas as formas de aborto no Brasil. Eu volto a conversar com o nosso analista Pedro Venceslau. Pedro, acho que uma pergunta muito que tem tomado conta da cabeça de muita gente. Por que a gente não percebe que essa agenda de reformas no Supremo, ela tem caminhado com mais força no Senado, mas se estaria enfrentando alguns obstáculos ou mais obstáculos entre os deputados? Por quê? Olha, Márcio, me parece que o deputado Arthur Lira quer servir como uma espécie de anteparo nessa disputa entre os poderes. Tanto é que, recentemente, ele patrocinou um projeto de lei que tenta ser uma espécie de projeto moderador. É o projeto de lei que está sendo chamado, inclusive, de PEC da moderação. Na verdade, é um projeto de lei, não é uma PEC. Esse projeto prevê a redução do número de partidos que poderiam acionar o Supremo Tribunal Federal, entre outras medidas. Esse foi o projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Alex Manente, que é o relator, e aí o Arthur Lira criou um grupo de estudo liderado pelo Gilmar Mendes para preparar um texto, e esse texto foi transformado num projeto de lei, portanto ele tem o aval do Supremo Tribunal Federal. Esse projeto deve avançar com rapidez na Câmara dos Deputados no ano que vem e deve passar pelo Colégio de Líderes, depois pela CCJ, e enfim chegar a plenário, com o aval do deputado Arthur Lira. A expectativa dele, que inclusive também é a expectativa do Palácio do Planalto, é que esse projeto contemple os senadores e isso daí esfria um pouco essa disputa que pode prejudicar a governabilidade, Márcio.